E aí, pessoal, voltamos para o nosso Resumex, né? Jovens, grandes jovens. Bom, estamos falando aí de estática dos fluidos, né, Décio? Acrescentamos aí mais uma grandeza. A gente pegou, na verdade, e aperfeiçoou, colocou ali, no caso, a diferença de pressão em pontos quando você considera uma coluna de líquido a um certo desnível de altura. Justamente, aí nós vimos que no líquido com profundidade aumenta a pressão, né? Aumentou então, a profundidade. A pressão que você tinha num ponto, mais a DGH, né, que seria a densidade do líquido, a gravidade e a altura, que é o desnível que você quer, é a pressão que você tem no próximo ponto, né? Seria a pressão exercida pelo peso do líquido ali, né, no caso, para poder fazer... Por isso que entra a gravidade, né, que é o próprio peso ali. Só que o corpo que está mergulhado, ele não usa o peso dele, a gente usa da própria... A gente vai ver uma outra hora depois por que isso, na verdade. Fiquem calmos que vamos chegar, né, quando falar num outro assunto que vai ter em seguida. Vamos lá, então. Se liga lá, pessoal, olha só. Então, olha a estática dos fluidos, parte 2, certo? Variação da pressão com a profundidade, que a gente falou que a pressão lá no sólido, né, Décio, era a força sobre área. Aí a gente vem aqui para o fluido, que é tudo aquilo que flui. Então, a gente viu que dependendo do ponto que a gente considera nesse fluido, a gente tem uma variação de pressão, não é isso? Justamente. E a pressão aumenta com a profundidade, né? Exatamente. Quanto mais profundo, maior a pressão. A gente viu que cada 10 metros de coluna de água, lembra que 10 metros de coluna de água, coluna porque é na vertical, é profundidade, aumenta 1 atm. Água, pessoal, não pode ser, por exemplo, na verdade o mar aumenta um pouquinho, né? Que é 1,03, é 1,03, né? Então vai aumentar aí 10 metros e 30 centímetros, um exemplo. Exatamente. Né? A gente considera 1 na maioria dos exercícios. Se fosse glicerina, a gente viu lá, seria maior, 12,5 metros, né? Bom, 1 atm, então, ele depende disso, tá? E também, pessoal, o cálculo da pressão no interior de um fluido, certo? E esse cálculo a gente pode utilizar a equação fundamental da hidrostática. Justamente. Não é isso, Décio? Que considera a diferença de pressão mais a pressão exercida pelo peso do líquido, certo? A pressão no ponto mais profundo é igual à pressão no ponto anterior, mais a variação que tem ali do peso do líquido, né? Exatamente, está considerado P2 aí, ó. igual a P1. Se a gente quiser só calcular a pressão exercida pelo peso do líquido, aqui é uma variação, né, que ela tem um aumento, você só usaria aqui, ó, ρ, Hg, certo? Agora, se você considera o valor da pressão atmosférica lá ou a pressão no ponto 1 é conhecida, ok? Para calcular a pressão você soma no ponto 2, com a variação do peso, né? Isso, que teve lá. Exatamente. Então, olha só, generalizando, né? A nossa equação aí, a gente tem aqui, ó, pressão atmosférica mais ρgh. A gente fez alguns exemplos na aula, né, Isso. Décio? Quando você tem o ar, por exemplo, na superfície do líquido, então o que está acima é ar, né? Então a pressão atmosférica mais o ρgh, Hg ou RGH que você quiser, né? Ou no outro exercício, como nós vimos, ele deu a pressão no ponto 1, uma pressão conhecida, certo? Que não, era parecida com a pressão atmosférica, mas não era exatamente. E ele pediu a pressão no ponto 2. Você vai usar a pressão conhecida no ponto 1, mais a pressão no ponto 2, que foi justamente do peso do líquido ali, daquela diferença, somou, achou a pressão total. Pronto. E com essa relação, a gente vê que quanto maior a profundidade do ponto considerado, maior a pressão total. Exatamente. Bom, mas vamos deixar os jovens fazendo as atividades, né? E depois a gente volta para ajudar eles em algumas dúvidas que eles tiverem. Exatamente, até mais. Olha nós aqui, rapidinho, né, Décio? Muito bem, jovens. Estamos aí trabalhando essa questão aí da pressão, né? E a pressão do fluido, né? A gente viu que a pressão depende da profundidade. Quanto maior a profundidade, maior a pressão.
Exato. E para você calcular uma pressão num ponto profundo, mais profundo, digamos assim, você pega o do anterior, mais o peso daquele líquido naquele espaço, né? Que E depende como é o da peso altura. do líquido, vai depender, então, da densidade desse líquido. Justamente. Vai depender do valor da gravidade, já que envolve peso, não é? E aí a diferença de nível, né? Isso. Vamos lá, então? Exatamente. Né? Vamos lá? Você ia falar alguma coisa aí vamos lá, né? Vamos lá, né? Eu cortei, hoje eu estou cortando a Deise. Apaguei o desenho dela, estou tirando ela. Desculpa, eu estou muito ansioso. Daqui a pouco eu estou ali fora já. Não, que é isso, aí também não. Questão 1, olha só. Isso. Ó, um edifício tem uma caixa d'água de 2 metros de largura, 3 metros de comprimento e 3 metros de altura, né? Isso. É um prédio de várias casas, vários apartamentos, né? Para aumentar a pressão da água nas torneiras, um bombeiro sugeriu que deveria colocar no mesmo local outra caixa. Muito bonito, Deise. Não vou pagar isso aí. Vai ter que apagar. Ele disse que deveria colocar outra caixa com maior capacidade, né? Com 3 metros de largura, então era 2 metros, aumentou para 3 metros, 4 metros de comprimento, era 3 metros, aumentou para 4 metros de comprimento, e manteve 3 metros de altura. Concorda com o propósito do bombeiro? Olha bem, ele aumentou a capacidade, teve mais água, mas ele queria aumentar a pressão. As pessoas achou que o chuveiro, né, a água caía muito... Ralinha, né? Aquele negócio parece que não estava aquela força, né? Não dá nem pra lavar o tinha que cabelo aumentar a direito, pressão, né? justamente. Aí, ele aumentou a largura, aumentou o comprimento, mas não aumentou a altura. Então vamos lá, vamos ver aqui então, Décio, olha só. Ele aumentou a nossa largura, que é aquela parte da caixa aqui, certo? E deixou maiorzinha aqui. Teve mais água, né? Aumentou Mais aqui massa. o comprimento, certo? Mas ele manteve o que aqui? A altura, não foi isso? Manteve a altura. Então aqui, olha só, manteve aqui. No outro, o que ele fez? Ele deu Tem uma um peso aumentada maior aqui, de água? Tem um peso maior de água, tem mais água. manteve aqui, aumentou aqui, certo? Mas ele manteve aqui, ó. Manteve a altura. Eu posso falar que ela se tornou com capacidade de armazenar mais água, não é isso? É, Mais mas a água. pressão tem a ver com a quantidade diária de água. Aí nós vimos, lembra né? daquelas... Vem aqui, pessoal, com Que a a gente gente, falou da olha só. piscina, falamos Lembra da das piscina. ilustrações? A gente botou uma piscina, uma lagoa, Aí aumentou para um rio. um rio e botou O um oceano, né? O Apelou mar. logo, colocou o uma mar. foto. E a gente viu que a água, né, pela quantidade de água, não interferia na pressão. Exatamente. Mas sim a profundidade. E o bombeiro não fez isso. Não trocou justamente a olha altura, só, que era ele importante. aumentou aqui o comprimento, ele aumentou a largura aqui, mas a profundidade Ia levar mais tempo para encher a caixa. ia. Mas vai levar também, vai levar, porque ele já aumentou aqui. Só que a pressão no chuveiro lá continua igual. Pois é. O chuveiro, tadinho. Vai aumentar mais para encher a caixa, vai ter mais volume de água, mas como a pressão depende Justamente. da altura, ele não aumentou a altura, vai continuar a mesma coisa. As pessoas podiam, assim, levar mais tempo utilizando sem precisar de usar. Faltou na aula da física, ligar, né? Faltou. Faltou nessa Mas a aula. pressão não mudou, né? Exatamente. Vamos lá, pessoal, que não Vamos. responder, olha só. E ali, você concorda com a proposta? Não concordo. Eu não concordo, não sei os alunos. Pois, como a altura da caixa não variou, a pressão continua a mesma. Se fosse com a objetivo, gravidade é a mesma, a densidade é a mesma, depende só da altura nesse se caso. fosse com o objetivo de armazenar mais água, Aí ok. sim, mas a pressão não aumentou. Mas para aumentar a pressão, E a pressão é a saída lá, principalmente de chuveiro, que mais precisa de uma pressão maior, né? exato. Lá de casa a caixa fica lá, lá no topo, lá em cima. Aí Justamente. a pressão no chuveiro fica bacana. Bom, entendido isso, pessoal, pressão tem a ver com a altura e não com o volume de água. Justamente. Certo? Fechado? Vamos para Fechado. outra? Vamos. Olha ali, questão 2. Aí, bonitinho, já tem vários aí falando desse jeito aí. Só que era cilindro, que era copo, agora veio uma caixinha aí. Então ali, pessoal, olha só, na figura ao lado, suponha que a pressão em 1, tá aqui o pontinho representado, seja de 2 atm. Justamente. E que em 2 tenhamos 4,5 atm. Olha só, até no próprio exercício dessa ele já mostra que a pressão no ponto 2, quando ele vai dar exemplos, é maior. Não é? Justamente. E se por meio de um pistão, que é o pistão, né? Vamos Pistão, colocar aqui. É isso aqui, pessoal, olha só. Tá aqui, ó.
Então é igual na seringa que você usa para injeção, por Isso. exemplo, é um pistão ali, né? Você força para puxar. Então ele vai, quando ele forçar, ele vai pressionar isso aí. Aqui é móvel, tá vedando essa parte aqui, certo? Só que você usou uma força maior e aumentou para 6 ATM nesse ponto 1. Era 2, aumentou para 6. Ou certo? seja, isso, pessoal, aqui era 2, aplicou essa força aqui, aumentou para 6. Para 6. Muito bem. Responda, vamos responder? Bora. Bom, qual será o aumento da pressão em 1? Olha, e em qualquer outro ponto do líquido. O aumento. Claro que o aumento depende da pressão inicial, né? Isso, exatamente. Já tinha, o líquido já tem sua pressão. Ele já está aqui, já tem 2. Então ficou fácil, né? 2 para 6 já sabe qual é o Subiu aumento. para 6. Já dá para fazer E então. a pressão aumenta em todo o líquido, a pressão aumenta em todo o líquido. Não quer dizer que a pressão é igual em toda a parte do líquido, aumenta, né? Daquela questão que a gente fez, que ele fala que é o aumento da pressão, então quando ele fala aumento da pressão, ele está falando da variação. Da pressão. O que é uma variação? Não é você subtrair? Justamente, o que eu tenho agora. Exatamente, vamos fazer isso. Que eu tenho menos ó. o que tinha. O que eu tenho, exato, né? Então, quando ele fala... Só diminuir, né? Se liga, aumento da pressão é uma variação, certo? E lembra que a pressão, quando aumenta sobre um líquido, ela transfere para todo o líquido, em todas as partes, o aumento. Não quer dizer que a pressão é igual em todas as partes do líquido, né? Não, gente, sabe que quanto mais profundo, maior a pressão, mas a variação, ela ocorre em todo o líquido. Exatamente. Então, aqui, pessoal, no desenho, olha só. Se daqui eu tenho Se eu tinha 2... Já vai mostrar que é 4, né? Se eu tinha 2 e foi para 6, eu tive um aumento de pressão de 4. Todos os pontos aumentam em 4. É uma variação. A variação, ela é variação para qualquer ponto. É que nem, por exemplo, lá nos movimentos que a gente fala que é uniforme, né? Dessa variação de velocidade, ela é dada para qualquer instante. Justamente. Então, aqui a nossa variação de pressão é dada para qualquer ponto. Olha lá, ó. 4. Bem simplesinho, né? Fechado. Então, e em qualquer ponto? Qualquer ponto aumenta de 2. De 2, aumento de 4. Aumento de 4. Não é de 2, não. Não. 4. Pronto. Agora eu tô feliz. Haverá aumento de 4 em qualquer ponto do líquido. E... o novo valor em 2 é o que eu tinha mais 4. Tem que aumentar 4, né? Simples. Era 4,5, né, Deise? Então, olha só, a gente pode usar a variação também. Só que a variação, a gente tem o valor da variação, a gente tem o valor do que a gente tinha. Logo, se eu quero alguma coisa final, eu tenho que somar a variação mais o inicial. Olha lá, ó. Bora somar? Antes você tinha 4,5, aumentou 4, 8,5. Exatamente, olha ali, ó. Pronto. Aumenta 4, tinha 4,5, 8,5. Simplesinho, bem de boa, tranquilo. Pessoal, vem com nós aqui rapidinho, olha só. Então, ali quando a gente está lendo esse tipo de questão, é bacana você prestar atenção em alguns pontos. Quando ele fala assim, a pressão do peso do líquido, é só você usar a pressão do peso do líquido, que é ρ vezes G vezes H. Quando ele quer a pressão total no fundo, ou a pressão geral, vamos colocar assim no ponto 2, você vai precisar da pressão atmosférica mais a pressão do peso do líquido. Agora, pessoal, se liga aqui, né, Décio? Quando ele fala aumento de pressão, pessoal, significa que ele quer uma variação. Qual é o aumento da pressão? Ou seja, significa que eu já tinha uma pressão e eu estou aumentando essa pressão, estou variando devido a um fator. Então, toda vez que ele fala aumento da pressão, é aquilo que tu disse, Décio, né? Justamente. E lembrando que a pressão atmosférica é só se o líquido estiver aberto. A superfície estiver aberta. Um copo d'água, por exemplo. Você tem um copo, a superfície está aberta. Exato. Agora, se você tampou esse copo, colocou igual uma seringa de injeção, né? Você tem o líquido, você tem a seringa. No momento que você pôs a seringa, não tem mais pressão atmosférica influenciando. Exato, aqui não é um pistão ali, né? Então ele já é um pistão, né? Então quando você impor o dedo na injeção, vai injetar o líquido na agulha. Por quê? Você pôs uma força maior ali no dedo. Então você aumentou a pressão naquele pistão. Aí não tem mais a pressão atmosférica, porque a pressão atmosférica, o corpo está isolado. A pressão atmosférica exerce na parte de fora do recipiente, mas não exerce dentro do líquido porque ele está isolado. Então, e a gente leva em consideração. Tem que ver isso aí, né? Pessoal, aumento de pressão é uma variação, ou seja, eu tinha uma pressão,
Aí veio algum fator, né, Décio? E fez com que essa pressão aumentasse. Então, por exemplo, como o Décio falou, se o líquido estiver aberto, eu sei a pressão devido ao peso do líquido é ρGH. Agora, se eu quero a pressão lá no ponto 2, que é a pressão geral, eu vou ter um aumento da pressão que é dada pela pressão atmosférica. Então, eu vou somar. Certo? É tanto você pegar, por exemplo, um recipiente, o copo está assim, mas se você deitar o copo, a água não fica parada. Exato. Se tiver tampado, fica. Mas a pressão atmosférica força ele a derramar. Né? Agora, se você tem um recipiente fechado... Mas pode virar do jeito que quiser, que não vai cair água. Né? Vai estar tampado. Porque a pressão atmosférica não está influenciando nele. Para fazer ele espalhar. Né? Agora, se tu tá um recipiente fechado, o que vai aumentar a pressão do líquido ali é você aplicar uma força. Pode ser um pistão, por exemplo. Isso. Aí tu tem um aumento. O que é esse aumento? Vai ser o seguinte, se tu tinha uma pressão X no ponto e ele passa a ter uma pressão Y, eu tenho uma variação ali. Essa variação é justamente o aumento. Devido à força aplicada, eu aumentei a pressão em cada ponto de tanto. Por ali no caso foi 4, né? Vou ver se eu dou um exemplo aqui para esclarecer melhor. Você tem um galão desse de 200 litros aí para óleo, né? Ele está vazio. Aí você tampa ele e coloca uma mangueira com aquela bomba de vácuo que a gente falou em outras aulas e tira o ar. O que vai acontecer com esse galão? Ele vai amassar para dentro, implodir, não é isso? Por que ele vai amassar para dentro? Eu vou pegar um negócio aqui, joga ele na questão de novo, ali rapidinho. Voltando ali, pessoal. Deixa eu pegar aqui. Aqui, olha só. Pronto, vou pegar aqui uma... Pessoal, se liga aqui, ó. Aqui tem um recipiente com água, certo? Ele tá vedado, né, Décio? Isso. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar bem aqui eu tenho uma pressão. Se eu retirasse esse ar daqui, o que ia acontecer com isso aqui? A pressão que está exercida nessa superfície aqui, ó. Justamente. Seria a pressão atmosférica. Atmosférica. Certo? Então, por exemplo, eu quero calcular bem aqui no fundo a pressão exercida pelo peso do líquido. Então, eu vou precisar da densidade do líquido. Aqui a água de coco, que eu gosto muito. Eu vou precisar aqui do valor de G e da altura. Eu posso medir com a régua e tirar. Pronto, dá para eu calcular. E mais a pressão atmosférica. Tampou agora não tem mais a pressão atmosférica. Aí o que acontece, pessoal? Mesmo assim, eu quero tentar aumentar a pressão. Então, por exemplo, se eu vou aqui e eu aplico força nessa parte de cima aqui, eu estou aumentando... A pressão sobre ele que está diminuindo, forçando o ar que sai dentro, o ar preso para fazer. Aí eu posso falar que a força está sendo aplicada aqui, está causando um aumento de pressão em cada ponto desse líquido, eu posso calcular isso daí. E a gente vai ver essa impressão de gás também, talvez em algum exercício, vai acabar falando sobre a pressão do gás, que é o ar, aí dentro tem um gás que é o ar, não é atmosférica, pressão atmosférica, porque o ar está preso aí dentro, né? Apesar de ser retirado daqui, mas não é mais atmosfera. O simples fato de você fazer isso, né, Décio? Eu estou exercendo pressão aqui sobre o ar, forçando ele. Aqui também eu posso fazer, ok? Então, ao aplicar essa força, no caso, ao aplicar essa força, eu estou aumentando a pressão em cada ponto. Para eu saber esse aumento, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a pressão que eu tinha e vou pegar ali a força, a nova pressão, subtrair, eu vou saber o aumento. Justamente. Não é isso? Fechado? Acho que agora ficou mais tranquilo de perceber. Né? Exato. Vamos lá para a questão de Enem, então? Se liga lá, pessoal, na questão do Enem. E água de coco. Qual é a densidade da água de coco desse? Olha, vou procurar, mas é basicamente da água, então dá para brincar legal aí. Aí o Enem do MEC, mas não é o professor McEnroe, não. O MEC do Ministério da Educação e Cultura. Um tipo de vaso sanitário que vem substituindo as válvulas de descarga está esquematizado na figura. Ao acionar a alavanca, toda a água do tanque é escoada e aumenta o nível no vaso. Né? Nós já vimos ali o desenho, está mostrando. Até cobrir o sifão. De acordo com o teorema de Steve, que nós vimos aí, quanto maior a profundidade, maior a pressão. Exato. Assim, a água desce levando os rejeitos até o sistema de esgoto. Então tá aí eu mostrando direitinho. Tem tempo de ler cada pedacinho bonitinho aí para ficar bem, né? O sifão, você sabe que isso aqui é o sifão, pessoal? Olha.
Porque isso aqui é utilizado para evitar que essa água aqui, ela fica aqui, para evitar o mau cheiro retornar por aqui da fossa, né? Exatamente. Com certeza. Então, por isso que tem esse formato que a gente chama de sifão, tá? E aí, fica no mesmo nível ali, né? A gente pode observar, certo? o resto é o assento e tal, né? Então, a gente viu aí. Vamos ver. A válvula da caixa da descarga se fecha e ocorre o enchimento da caixa. Em relação às válvulas de descarga, esse tipo de sistema proporciona maior economia de água do que do outro, daquela caixinha suspensa. A característica de funcionamento que garante essa economia é devido ao quê? Será que é devido à altura do sifão, aquele sifão lá? Será? Será? Será que é o volume do tanque de água, o volume, a quantidade de água que tem ali em volume? Será que é a altura do nível de água no vaso? Ou o diâmetro do distribuidor de água, porque aí desce mais água? Ou a eficiência da válvula de enchimento do tanque? Eu só tô aqui. Tem uma explicação aí, mas... Eu tô aqui só no entendimento bovino dessa. Entendimento bovino aqui, só bora Gostei dessa daí. Então aqui, olha só, observe, pessoal, que a pressão que a água deve exercer para acionar o sifão, olha aqui o sifão de novo, onde o Décio tinha circulado, né, Décio? Ó. Olha só, depende apenas da altura da coluna líquida. A gente estava falando na questão da pressão, que sempre depende da altura, da profundidade, a que está submetendo, não dependendo das dimensões do recipiente, ou seja, do volume de água nele armazenado. Justamente. Lembra lá do bombeiro que a gente falou? Ele falou que ele aumentou o volume, mas não aumentou a altura para aumentar a pressão. Que é a pressão que vai fazer essa água jogar, né? Isso. Assim, mesmo um pequeno volume de água armazenada, mas com uma altura suficiente pode acionar o sifão. Portanto, a economia deve-se ao volume de água armazenada no tanque. Que usa menos água e maior altura. Isso, ou seja, lá, por exemplo, o bombeiro, né, Décio, se ele quisesse lá... vem cá, pessoal, olha só. O bombeiro lá, se ele quisesse fazer uma... gente, vamos economizar uma água aí, mas só que a pressão lá na água vai chegar para vocês... Podia diminuir a caixa ali e aumentar a altura, ou só aumentar a altura, né? Diminui o comprimento, diminui aqui o comprimento, faz uma relação, né? Para diminuir aqui o comprimento, 1,5 metro, por exemplo, e aumenta aqui um metro de altura, já muda. Muda muito, com Isso. certeza. Aí aumentaria a pressão, na verdade, né? Aí, na verdade, no vaso, o que a gente quer? A gente quer uma eficiência para que a água seja feito o trabalho, acione direitinho, com a pressão bacana e faça o serviço, né, Décio? Mas que economize água para isso. Então, em vez de você, eu quero economizar água, vai mexer no volume. Mas eu quero uma pressão bacana, então só mexa na altura e diminua o tamanho do tanque. Aí você vai economizar água usando a física e dá pra gente fazer. A física resolve os problemas. Essa economia, né? Então, entendido, pessoal? Aí lembrando daquela imagem que a gente mostrou lá, piscina, rio, mar, não é isso? Tudo depende da profundidade, não da... Exatamente. Se tiver um rio, por exemplo, você tem uma profundidade do rio lá 15 metros, mas no mar, muito mais água, mas é só 2 metros, a pressão no rio, no fundo de 15 metros é maior do que 2 metros do oceano, apesar do oceano ser enorme a quantidade de água. Exatamente, é isso. Né? Não é? Vamos lá olhar que resposta é, pessoal, olha só. Então, ali ficamos com a letra B, certo? E ali nós vemos a aplicação. Agora, se a gente quisesse, pessoal, vem cá com nós aqui rapidinho. Agora, se você quisesse calcular a pressão em qualquer ponto ali, era só já tem a densidade da água, o valor de G, era só saber, né, Décio, o tamanho ali, a altura assim, em centímetros, depois era só transformar. Aí você calcularia a pressão e viria que mesmo com volume menor, eu tenho uma pressão melhor devido a essa alteração da Lembrando que a resposta lá é volume de água, porque o volume lá era menor. Exatamente. É por causa devido à altura, não porque depende do volume, não, porque fica meio estranho, né? Porque na pergunta fala que... Isso, você quer economizar e você quer manter uma pressão boa, então você vai aumentar a altura para a pressão ficar legal e você vai diminuir as outras dimensões, você diminui as outras dimensões para ter um volume de água menor. Aí, devido ao volume de água, você vai economizar. Presta atenção na pergunta lá que ela... Tem que interpretar legal. Fala que funcionar bem e economizar. Entendido, pessoal? Bom, mas
depois a gente volta com mais física, não é? Temos uma outra aula aí. Até mais.